devia te machucar, mas ela vai. A pessoa que tem o sistema límbico, ela só vai agir, você pode xingar ela até que você chega. Mas xingou a mãe, o pai ou a pessoa que ela ama, ela te mata. E a pessoa que tem do pé longo, geralmente você não vai conseguir descobrir que foi ela que te matou. Entendeu? Porque ela pensa demais, ela pensa as possibilidades, tanto que ela demora para te matar. São 10 anos pensando. E a polícia de hoje não está preparada para isso. Então, 10 anos de preparação, ela vai sair. Então não tem como você jogar a teoria de Lombroso na do pé. Porque cada um tem um porquê, tem um gatilho. Isso que é importante. A pessoa que começa a ter noção do seu pé e qual gatilho dispara o ego, ele consegue controlar o gatilho. Ou seja, o ego não chega nem a ser disparado. E depois que disparou, pelo menos, ele consegue ter noção do porquê. E ele já fica mais difícil disparar a segunda. Então tem esse estudo aí que eu fui atrás e quero ver se eu consigo formatar um pouco mais as síndromes. Não para deixar 100% de certeza que tal pé é tal síndrome, mas dando uma predisposição a tal pé, a tal síndrome. Predisposição é predisposição. Estou dizendo que vai ter. Aí não vamos encrenca. Mas eu falava interessante, acho que vai melhor muito bem também. Eu descobri que hoje tem tirando o Reich, que colocou a coraça, né, os tipos de musculatura e tal, com a personalidade, não tem muita outras ligações não. A própria fisiognomonia, por ela ter sido assim, ela é muito usada no Oriente, que seria a linguagem do rosto. Mas no Brasil, por exemplo, e até lá, eles não têm um trabalho científico em cima. Por isso que eu estou dando esse enfoque científico no pé. Para ver se a gente consegue, pelo menos, brecha para ganhar aí. Na Unicamp, por exemplo, eu fui falar com o professor Lenin, que era a professora Paula. Eles são hoje coordenadores da área de neurociência da Unicamp. Tem abertura para pesquisa dentro da neurociência lá na Unicamp. Nós temos uma máquina na Unicamp hoje que ela faz uma ressonância funcional magnética, que é assim, eu vejo as ligações cognitivas do seu cérebro trabalhando ali, eu vejo o seu cérebro trabalhando. Então a técnica vai ser muito mais fácil de comprovar. Se eu pegar 4 pessoas com pés idênticos e colocar lá, e a gente provar que elas têm as mesmas ligações ali atuantes, ativas, está provada a técnica. O que a gente vai fazer com essa prova vai ser outra coisa. Como a gente vai colocar essa prova vai ser outra coisa. Aí você fala assim para mim, Neto, mas aí a pessoa pode começar a contratar pessoas pelo tipo de pé. Sim, pode. E vai ter um monte de burro. Porque a unidade é burra. Aí a pessoa vai chegar para mim depois no tempo e falar assim, pô, minha equipe não funciona. Lógico que não funciona, tem tudo do mesmo pé. Não vai funcionar mesmo, porque eles pensam que a gente age iguais. Tudo vai estar sempre certo. Não tem atrito. E onde não há atrito, não é evolução. Uma equipe boa hoje, se você fala assim, eu estou querendo contratar uma equipe para minha empresa, o que você recomenda? 9 pés diferentes, no mínimo. Porque você tem um enfoque das 9 visões de mundo sobre o mesmo tema. Sempre. Então, está chegando a hora de a gente entender que não existe um pé bom, que às vezes a pessoa pergunta para mim, qual o melhor tipo de pé? Não tem. Não tem o melhor tipo de pé. Tem o melhor tipo de pé para determinada situação específica. Isso tem. Mas ele sozinho, você está vendo 27 avos no todo. Não no todo. Por isso você precisa dos outros 27. E você entende um pouco também da leitura das mãos? Não. Eu fui num curso agora em agosto, achei assim maravilhoso, também estava vendo mais ou menos isso, assim, e falando das pessoas que têm probabilidade de ser esses loucos, de matar, de escutar, sabe, pelos dedos. Nossa, achei assim muito legal, foi encantadora a palestra. Júlia Branco, de impressionada. É um ramo novo, antes era assim, ramo novo que eu digo porque separou da quiromancia. Tanto é que o meu maior problema lá
leitura dos dedos dos pés. E quando você fala no Brasil, leitura dos pés, a pessoa fala assim, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ter filho. Então a gente tem que colocar a análise da personalidade pelos pés para quebrar esse vínculo que a gente tinha com esse misticismo. E é mais ou menos a mesma linha. Isso. São estudos que têm quase 10 mil anos. É que o termo aqui no Brasil está chegando agora. Que não é muito divulgado, o pessoal não conhece, não dá credibilidade. Perguntas? Por curiosidade. Quer complementar o que ela falou? Não, pode falar. Então, o teu estudo é mais pela foto dos pés. Não, seria pela vendo os pés. Você vê os pés. Tem diferença do pé do bebê, ele se altera durante a vida do pé de um idoso? Não. O formato do pé egípcio, ele vai morrer em 100 anos do pé egípcio. O que vai mudar dentro desse formato são as disposições dos dedos. Quando o bebê ele tinha todos os dedos retinhos. Quando o idoso está tudo encavalado, tem uma Teresa Calcutá, tudo encavalado. Né? E é verdade, a Teresa Calcutá foi uma santa. Mas os pés dela são todinhos encavalados. Não tem a foto do pé dela, é tudo encavalado. E você pega o pé de Gandhi, por exemplo, tudo reto. E Gandhi passou por privações e sofrimentos tanto quanto ela. Então, quando você vê o pé todo encavalado, todo torcido, mostra que há um conflito entre o ego e a essência descomunal. É uma coisa querendo afogar o ego, que não compreendeu o ego. Gandhi compreendia o ego. Então ele usava o ego a favor dele. Não é errado ter ego. É errado ser dominado por ele. Até porque o ego faz parte da sua psique. Exato. Se você institui o ego, você vai ficar vendo que esquizofrênico ou você vai ficar psicótico. Não tem como você tirar o ego, é uma das estruturas da sua psique. Entendeu? Tem o Ouspensky mesmo fala no livro dele que nós temos amortecedores, né, psicológicos. E se Deus, na sabedoria dele, resolve tirar todos de uma vez só, nós desmoronamos. Né? Que é o caso que você ouve hoje de suicidas, né, na religião espírita, onde fala que o suicida ele está tão transtornado que ele comete o suicídio. E ele acha que vai acabar o sofrimento. Chega na outra vida, não acaba. Ou seja, vamos supor que a vida continue. Não acaba. Não acaba. O sofrimento dele é tão intenso que ele se torna um ovoide. Ou seja, há uma quebra da essência tão forte que o perispírito desmorona. Tá? Então, Ouspensky esse livro é muito duro na hora de tratar esse assunto. Mas quando você começa a compreender um pouco esse conceito dos 3 tipos de pés, esse conceito dos 3 cérebros, você começa a caminhar muito em cima da evolução. A tendência de um homem de 4º grau é ter esse domínio do ego. Tem Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um cara que ele chegava, leva um tapa e oferece outra face. Você acha que ele fez isso para mostrar que ele não vai bater na pessoa? Não, ele fez isso para provar para ele mesmo para regular a carne. Não tinha porquê. Então é um exercício diário, constante, não pode dormir. Se dormir, o ego toma conta. Entendeu? Então era um cara que vivia momento a momento. Mas é interessante isso que você falou do Gandhi e da Madre Teresa. Ele não tinha muitos, eu não sei se tinha muitos outros, o que aparenta assim, não tinha conflitos. E Madre Teresa, ela confessa que ela tinha uma hora que ela perguntava, tem Deus? Isso. Ela tinha conflitos. Na verdade, o que acontece? Madre Teresa tem um livro dela chamado Teresa Vem que Seja Minha Luz, onde tem relatos de cartas dela para os confessores dela. Então, Madre Teresa venha e seja minha luz. Então lá tem as cartas que ela escreveu. Então eu tenho relatos dela colocando o que ela estava sofrendo, por que ela estava sofrendo, a ansiedade dela em ver o negócio virar, e ela fala aquilo. Né? Então ali ela conta passagens da vida dela, ela falando, o confessor dela, e eles guardavam isso para o processo de canonização.
Então, a gente tem o perfil psicológico dela ali. Gandhi nós também temos. Só que Gandhi, por exemplo, ele era o cara que comia carne, era um cara normal, até ir para a Inglaterra. Ele vai para a Inglaterra, lá ele se dá conta do Bhagavad Gita, que é da origem dele lá. Aí ele fala, pô, é um livro que é da minha terra, eu nunca li. Né? Porque um amigo dele estava traduzindo o Bhagavad Gita do sânscrito para o inglês. E ele não concorda com a tradução. Então ele vai estudar mais sânscrito e o Bhagavad para fazer uma tradução melhor. E aí que ele aprende essa doutrina do Bhagavad e passa a usar isso. Então, Madre Teresa também era uma pessoa comum, né? O nome dela é Agnes Botti, até ela entrar no convento. E é engraçado o conceito de mudança de nome. Né? A mudança, quando uma pessoa tem essa possibilidade de mudar de nome, ela tem a possibilidade de reconstruir a sua essência de novo a partir do zero, mesmo em qualquer época. É por isso que quando você entra numa instituição iniciática, você recebe um outro nome. O que a gente estava comentando aqui, paralelo, é que assim, eu sou muito aberta à teoria de mudança, né? O meio faz o indivíduo. Então, através da leitura do pé, quando o que você vai no pé, você ver o que o indivíduo é, nem não quem ele é. Isso. Essa é a diferença. Exatamente. Eu vejo hoje, só para finalizar, o pé, na verdade, não representa nem a essência, nem a personalidade. O que eu acredito nela? Eu acredito que eu não estou aqui por acaso, eu não acredito que eu sou isso. Eu acredito que isso é uma parte do meu aprendizado. Então, eu acredito que lá atrás, quando eu resolvi vir para cá, eu resolvi combater certas coisas para a minha evolução. Então, o meu pé representa o que eu escolhi combater ou que me foi dado a possibilidade de combater nessa existência. Pode ser que na próxima, se eu combater, eu venha com um pé diferente. Se eu não combater, eu venha com o mesmo até combater e modificar. É isso que eu acredito. Por isso que eu estudo hoje as doutrinas que são transcendentes. Eu dou mais esse enfoque à transcendência. Já isso eu estou usando muito de cabeceira. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder explorar um pouquinho. Obrigado muito. Nós aqui agradecemos. Você já está dando curso? Já dei um curso aqui.